A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos, é com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, e eu quero dar continuidade à história do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, depois que Jesus foi entregue a Anás, Caifás, o principal sacerdote, levaram ele para Pilatos, para que pudesse fazer o julgamento. Pilatos era o governador. E a Bíblia nos relata aqui em Mateus, capítulo 27 e o 11, que diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então, Pilatos perguntou para Jesus se ele era o rei dos judeus. Tem um dos evangelhos que nos fala que Jesus questionou para ele se a pergunta vinha dele ou se alguém tinha incitado ele a perguntar, ou alguém tinha falado para ele. E ele tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o rei dos judeus? Jesus disse para ele que ele é quem estava dizendo. E Pilatos ali interrogava Jesus, os anciãos, os sacerdotes estavam ali também e acusavam Jesus diante de Pilatos, mas Pilatos disse para ele que não viu crime algum em Jesus. Pilatos estava ali fazendo aquele julgamento, e quando de repente a esposa, a mulher de Pilatos, mandou dizer para ele que não era para ele se envolver com aquele justo, porque ela em sonho tinha sofrido muito por causa dele. Ela mandou avisar ele, e aqui Mateus relata sobre este sonho que a mulher de Pilatos teve pedindo para ele, mandou avisar para ele. E com certeza aquela mulher, se ela mandou avisar para ele, é porque ela sabia que ele iria dar ouvido, ela sabia que ele acreditava em sonhos, né? Deus pode falar através de sonho. Está escrito aqui em Mateus 27, versículo 19, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, Mateus viu a necessidade de escrever sobre isso, de falar que a mulher de Pilatos teve ali um sonho. Ela foi avisada em sonho e ela mandou alertar o marido dela que não era para ele se envolver. Mandou dizer para ele que Jesus era o justo. Ela sabia que ele estava naquele tribunal fazendo aquele julgamento. Ela sabia que o marido dela estava diante de uma situação que talvez ele não soubesse, mas ela estava dizendo para ele que aquele era um justo, e ela muito sofreu por causa de Jesus. Então ela mandou avisá-lo, ela mandou alertar para ele, para que não viesse mal sobre a vida dele. Ela mandou dizer para ele que o homem que ele estava julgando era um justo. Existem aquelas pessoas que não acreditam que Deus pode falar através de sonho. Eu quero dizer para você que Mateus, ele creu, por isso ele escreveu aqui. Ele deixou claro, ele registrou que aquela mulher mandou avisar para Pilatos, para o governador: não se envolver, não se envolva, não te meta nessa causa, este homem é um justo. Você precisa saber que os sacerdotes estão acusando ele, os anciãos estão acusando ele, mas ele é justo, ele é inocente. Mandou avisar para o marido dela, mandou dar esse recado para ele estando ali fazendo aquele julgamento. E a Bíblia nos relata que Pilatos, a multidão estava ali, dizendo para ele fazer como de costume, soltar um dos presos. E aí falou para ele que era para ele soltar Barrabás. E Pilatos perguntou ali por 2 vezes para os judeus quem que eles queriam que soltasse, Barrabás ou Jesus. Mas o povo dizia que era para soltar Barrabás, gritavam.
Pilatos tentava convencer a multidão que Jesus, ele não tinha visto nenhum crime em Jesus, mas a multidão gritava que queria que crucificasse Jesus, né? E é interessante porque o que eu aprendo aqui quando a multidão pediu para Pilatos que era para soltar Barrabás. Barrabás era um criminoso, a Bíblia nos fala que ele se envolveu num crime, né? E pediu para soltar o criminoso e crucificar o inocente, o justo. O que eu aprendo com isso? Então Pilatos disse para a multidão, Jesus era inocente. Eles disseram e Pilatos disse que não iria se envolver, né? Que Jesus era inocente. Eles disseram para Pilatos que caísse sobre eles e sobre os filhos dele o sangue de Jesus, né? A multidão talvez não sabia, mas estavam ali, quem sabe, querendo dizer que o Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro, ele tinha que ser sem mácula, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser perfeito. Jesus representa o cordeiro. Talvez a multidão não sabia, mas eu quero dizer para você que o povo queria que um justo, sem mácula, perfeito, sem defeito, viesse a morrer por ele. Jesus representa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali para morrer pelaquela multidão. Por isso que foi solto o criminoso, aquele que tinha defeito, aquele que tinha a mancha do pecado, aquele que se envolveu em um homicídio, soltou ele e prendeu e crucificaram Jesus, o justo, né? Jesus, porque ele estava ali para representando o cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito, porque o cordeiro que era levado para o sacrifício não podia ter defeito. Então Jesus estava ali para representar o cordeiro perfeito. Então, ali Pilatos mandou açoitar Jesus, bateram em Jesus e mandaram levar Jesus para ser crucificado. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus é o rei dos judeus. Ele estava ali, ele disse para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Se fosse, ele mandaria os ministros dele para defender ele. E jamais teriam entregue ele nas mãos dos judeus, né? Ele falou para Pilatos que ele tinha poder para ordenar os ministros dele para defender ele. Então, era necessário que ele viesse morrer, padecer, ser preso, sofrer por aflição, dor, ser ferido, apanhar por minha e por sua causa. Quem foi solto foi aquele homem que tinha a mancha do pecado, foi liberto, foi solto, porque Jesus foi preso no lugar de Barrabás. Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Jesus assumiu o lugar daquele homem criminoso, daquele homem que tinha a mancha do pecado, daquele homem que estava condenado. Jesus assumiu o lugar dele, o cordeiro perfeito. O cordeiro estava ali para tomar o meu e o seu lugar e derramar o sangue que limpa pecado, que limpou a alma daquele homem. Jesus, por causa de Jesus, aquele homem foi solto, aquele homem foi liberto, aquele homem quebraram os grilhões, as correntes que fez dele prisioneiro. O pecado prendeu aquele homem, né? Mas Jesus foi lá para assumir o lugar dele, para tomar o lugar dele. Jesus foi lá como cordeiro perfeito para se derramar por mim e por você. Aquela multidão gritava: solte Barrabás, crucifica Jesus. E aquela multidão dizia para Pilatos que era para cair sobre eles e sobre os filhos dele o sangue de Jesus. Aquela multidão, talvez, quem sabe, não sabia
que ali o sangue de Jesus iria purificar aqueles que estavam ali do pecado. Eles queriam um ser perfeito, sem defeito, que viesse morrer por ele. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Medita nessa história. E até o próximo vídeo. Quero que vocês acompanhem, assistam. No próximo vídeo vou estar trazendo mais um capítulo, mais um desfecho dessa história maravilhosa que Deus tem falado conosco cada vez mais. Amém?